A palavra nos diz que Deus pode nos dar coragem por meio de provações. Todos passamos por diferentes provações. Normalmente, qualquer provação que você possa passar na vida, Deus vai usar isso para alcançar você e Ele vai usar isso para alcançar outros através de você. E isso acaba sendo uma bênção, pode não parecer na hora. Pensei em compartilhar um pequeno fato incrível da história sobre a coragem através das provações. Provações e contratempos não precisam definir sua vida. Considere como exemplo Abraham Lincoln. Sua mãe morreu quando ele tinha 9 anos de idade. Seu pai não sabia ler. Ele falhou nos negócios aos 21 anos. Foi derrotado na corrida legislativa aos 22 anos. Fracassou novamente nos negócios aos 24 anos. Vencido pela morte de sua namorada aos 26 anos. Ele sofreu um colapso nervoso aos 27. Perdeu as eleições para o Congresso aos 34 anos. Casou-se com uma esposa que lutava com uma severa depressão e mais tarde doença mental. Perdeu outra eleição aos 36. Perdeu a eleição para senador aos 45. Falhou em um esforço para se tornar vice-presidente aos 47. Perdeu outra eleição para senador aos 47 anos. E das cinzas desses fracassos, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 52 anos. Libertou 4 milhões de escravos e salvou o país. Às vezes você pensa, eu já falhei tantas vezes. Mas talvez Deus esteja apenas preparando você para um grande trabalho, um grande sucesso e um grande ministério. E vemos que isso acaba acontecendo na vida de José. Só uma pequena revisão, porque alguns talvez não tenham lido ou não estavam aqui semana passada. José era o filho primogênito da esposa de Jacó, Raquel, mas ele não era o primogênito. Mas Jacó amava José mais que todos os seus filhos porque ele só queria uma esposa, e essa era Raquel, linda Raquel. Raquel também deve ter sido uma mulher muito boa em muitos aspectos porque ela treinou muito bem José. Ela morreu no parto do irmão mais novo de José, Benjamim. Mas aquele treinamento inicial deve ter sido algo extraordinário, pois José cresceu para ser um homem extraordinário com grandes escrúpulos. Mas Jacó, quando Rúben se comportou mal, Rúben teve um caso com uma das concubinas de Jacó e ele disse que Rúben, que é tecnicamente o primogênito, não teria o direito à primogenitura. Ele deu a José uma linda túnica de muitas cores e isso deixou os outros irmãos com inveja. Aprendemos que esses mantos de muitas cores eram dados à realeza. Eu li alguns versos sobre isso na semana passada. Além disso, citações também dizem que eram para o ofício sacerdotal. Reis e sacerdotes usavam essas vestes de cores lindas. Deixe-me ler alguns versos sobre isso. Êxodo 28, verso 2. E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e beleza. O verso 6 diz, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Então, ao pensarmos num manto de muitas cores, por favor, apague a imagem que você tem em sua mente de José vestindo um manto de arco-íris. Devia ser mais parecido com o bordado que você vê com os reis e os sacerdotes descritos aqui. Mas para o resto da família, aquilo significava José vai receber a bênção do primogênito, embora ele fosse o segundo depois do mais novo. Ele era o primogênito de Raquel. Eles ficaram tão bravos, daí ele começou a ter sonhos, visões de grandeza, que ele seria um grande governante e todos acabariam se curvando a ele e ele não queria irritá-los. Ele só estava impressionado. Deus tinha um grande destino para ele. Ele só queria compartilhar com alguém. E isso os deixou ainda mais furiosos. A Bíblia diz 3 vezes no capítulo 37, eles odiavam e os odiavam ainda mais. Quando o pai enviou José para descobrir onde seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas, ele é enviado do pai procurando por seus irmãos perdidos, como Jesus. Eles o avistam e dizem, ali vem o sonhador. Vamos matá-lo, jogá-lo num buraco e dizer que alguma fera o devorou. Rúben os impediu e disse, ele é nosso irmão, não vamos tirar sangue dele, vamos só jogá-lo na cisterna. Vamos jogá-lo num poço vazio. José chegou, eles tiraram seu manto, jogaram-no em um poço, sem água, e sentaram para comer. E então, Judá viu uma caravana de comerciantes ismaelitas levando bálsamo e mirra para o Egito. E ele disse,
Ei, por que não ganhar um pouco de dinheiro? Vamos vendê-lo como escravo, tirá-lo da cidade. Ninguém nunca mais ouvirá falar dele no Egito. Não existia internet nem Facebook, então ele pensou, ele vai desaparecer. Então eles venderam José pelo preço de um escravo por 20 moedas de prata. Provavelmente os ismaelitas o levaram para o Egito e o venderam por 30 para ter lucro. Então aqui você tem José sendo vendido por um dos 12, como Jesus também foi vendido, pelo preço de um escravo, por prata, por Judas. E Judas no grego é Judá. E quando Jesus era jovem, alguns homens sábios vieram trazendo bálsamo e mirra. E aquele dinheiro foi usado por seu pai para levar José para o Egito. Há tantas analogias. Então aqui é onde entramos na nossa história. E o interessante é que José é uma das poucas pessoas na Bíblia que tem uma visão com antecedência contando sobre o seu destino. Jeremias, Sansão, Maria, Paulo, José receberam visões dizendo Deus tem um destino para o seu futuro. Você pode não ter tido um sonho ou visão, mas Deus tem um propósito para a sua vida. E amigos, isso mexe muito comigo porque eu me lembro de passar a infância me perguntando se havia algum sentido para a vida, sendo criado praticamente como ateu ou agnóstico. E depois que eu encontrei o Senhor, eu superei isso pela verdade de que Deus tem uma vontade e um destino de providência para a vida das pessoas. E eu nunca teria sonhado com a maneira como o Senhor conduziu e trabalhou em minha vida e foi tudo obra dele em sua providência. Então eu só o louvo porque Deus às vezes leva você a passar por provações para prepará-lo para o ministério. E é o que acontece com José aqui. Então, pegue a sua Bíblia e abra em Gênesis capítulo 39. E vemos que José agora passa dessas provações para uma fase de sua vida onde ele é um servo fiel. Antes disso, porém, ele deve se render totalmente. Enquanto os negociantes ismaelitas estão trazendo José para o Egito, porque ele estava procurando seus irmãos numa área do norte chamada Dotã. Seu pai enfrentou uma ameaça com a família e todos os servos em um lugar chamado Hebron. Os comerciantes ismaelitas indo para o Egito, era necessário que eles voltassem por onde? Pelas colinas onde José podia ver sua família. Então você imagina José agora vendido como escravo por seus irmãos, tratado terrivelmente. Humilhado e abusado, ele implorou, eles não mostraram misericórdia. Ele agora está amarrado atrás de um camelo, sendo levado para ser vendido como escravo, onde ele tinha sido o filho mimado de um nômade rico. Israel, ou Jacó, era muito parecido com um rei naquela época. Os reis eram sheiks, eles tinham servos, riquezas, tribos, rebanhos e manadas e... José, o príncipe herdeiro, agora sendo vendido como escravo. E ele podia olhar para longe e talvez até ver os fios de fumaça saindo de sua casa, pensando em seu pai, como ele ficaria com o coração partido porque agora o seu filho não voltou para casa. Ele ouviu seu irmão dizer, diremos que uma fera o devorou. E ele pensou como seu pai sofreria. Jesus estava ciente do luto de seu Pai Celestial com a ausência de seu filho. José, então, fez uma resolução. Rendição total. Ele disse, Senhor, eu acredito que tu me deste esses sonhos sobrenaturais porque tu tens um plano para a minha vida. Você descobrirá mais tarde que José não apenas tem sonhos, ele tem a habilidade de interpretá-los. Você acha que ele sabia algo sobre o seu próprio sonho, já que ele interpretava o sonho de outras pessoas? Ele sabia que Deus tinha um grande plano para ele. Diz, Senhor, o que quer que aconteça, eu vou me render e confiar totalmente em Ti. Amigo, se você consegue manter essa decisão em sua vida será muito mais feliz. Aconteça o que acontecer, você fará o melhor para servir a Deus, para ser fiel. Aconteça o que acontecer, você vai confiar no Senhor. E fazer o possível para representar a Cristo. O que vier à tua mão para fazer, faça para o Senhor. Seja você o que for, faça todas as coisas para o Senhor, onde quer que Ele o tenha colocado na vida. Há uma citação que, na verdade, eu li ontem à noite, daquele lindo clássico chamado Patriarcas e Profetas, que trata dos primeiros dias na Bíblia, no Antigo Testamento,
falando sobre José quando ele foi vendido. Diz que a sua alma se emocionou com a grande determinação em provar-se fiel a Deus, em todas as circunstâncias para agir ao se tornar um súdito do reino do céu. Ele serviria ao Senhor com um coração não dividido. Enfrentaria provações com sua sorte, com coragem e cumpriria todos os deveres com fidelidade. A experiência de um dia tinha sido o ponto de virada na vida de José. Sua terrível calamidade o transformou de uma criança mimada em um homem. Atencioso, corajoso e seguro de si. Ele teve uma experiência radical de despertamento. Às vezes, as pessoas dizem que tiveram que passar pela experiência de Jesus. E José, percebendo que ele estava indo para o Egito, e ele disse, tudo bem, eu vou estar em circunstâncias totalmente estranhas e o único que eu conheço, que sempre está comigo, é Deus. E ele então se submeteu a Deus. E então ele desce para o Egito, e é aqui que você desce para o capítulo 39 de Gênesis, ele se torna o servo fiel aqui. Eu só vou ler os primeiros versos aqui. E José foi levado para o Egito, e então Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda, essa frase, capitão da guarda, aparece várias vezes nessa passagem, que faz com que acreditemos em alguns escritos e comentaristas antigos de que ele, na verdade, tinha a posição de chefe de polícia, também chefe dos carrascos. E então ele tem uma posição poderosa. Agora Deus deliberadamente coloca José em conexão com, aliás, eu não terminei, o oficial de Faraó. O final do verso. Oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então, o Senhor em seu projeto havia colocado José, ele tinha só 17 anos. A propósito, podemos mapear a vida de José com bastante clareza, algumas idades e datas são dadas. Ele tem 17 anos de idade, ele está no auge da idade adulta o suficiente para ser convocado, mas ainda é muito jovem. E eles o levam para um leilão lá no Egito, onde os escravos eram comprados e vendidos. Ele podia ter sido comprado por qualquer pessoa, mas ele é comprado por alguém que está conectado com o palácio, com o governo, com a ciência, com os líderes. E isso fazia parte do projeto de Deus, porque José fez um curso intensivo de educação. Primeiro ele teve que aprender a língua egípcia. Evidentemente, ele era inteligente, porque ele aprendeu bem rápido. Quando a gente é jovem, isso é fácil. Vocês já perceberam? Uma família de estrangeiros vem para os Estados Unidos e eles têm 3 filhos. As crianças todas falam inglês em 6 meses. E 20 anos depois, os pais ainda estão lutando. Vocês riem porque é verdade. É incrível para mim. Então José aprende muito rápido. E ele percebe tudo ao seu redor. E ele diz, se eu vou ser um escravo, eu vou ser um bom escravo. E mais tarde, uma garotinha foi capturada pelos sírios e vendida para a casa de um general sírio chamado Naaman. E ela leu a história de José. E ela disse, se eu vou ser uma escrava, eu vou ser uma boa escrava. E ao invés de pagar o mal com o mal, eu vou buscar chamar a atenção dos meus senhores. E então José era fiel, bom, honrado, gentil, simpático. No verso 2 diz, o Senhor estava com José. Agora, ao passar por uma provação, você pensa que Deus te abandonou. Às vezes, passando por uma dificuldade, você pensa, Deus me deixou. Deus pode querer que você passe por uma provação. Jesus, às vezes, nos deixa passar pela fornalha ardente, mas Ele passa por ela conosco, amém? Você pode cair na cova dos leões, mas o Senhor também vai para a cova dos leões. A Bíblia diz, ao passares pelas águas, eu serei contigo. Então sim, José passou por alguns momentos difíceis, mas 4 vezes neste capítulo, você procura mais tarde. Diz, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Embora pareça que as coisas numa situação estejam indo de mal a pior, o Senhor está com ele. Aqui nos diz que, porque o Senhor é contigo, tipo norte, sul, leste, oeste, para onde for, o Senhor está contigo. Jesus disse, eu estou contigo aonde quer que fores, até o fim dos tempos. Amém? E ele foi um homem de sucesso, agora está chamando José de homem. E ele estava na casa de seu mestre, o egípcio. Então ele não trabalha só no campo, ele tem responsabilidades na casa.
E o seu mestre viu que o Senhor era com ele. E o Senhor fez que tudo prosperasse em suas mãos. Então José achou graça aos seus olhos e o serviu. E ele o fez superintendente de sua casa. E tudo o que possuía ele colocou sob sua autoridade. Agora, isso não aconteceu em um dia. Na verdade, estamos lendo um período de cerca de 10 anos nesta passagem. Ele chega, aprende a língua, é fiel nas pequenas coisas, lhe dão mais para fazer, ele é fiel naquilo, lhe dão ainda mais. O mestre diz, este jovem é muito perspicaz, ele tem ótimas atitudes. E tudo que eu dou a ele, tem algumas pessoas que você dá algo para elas fazerem. E dizem, se você quer fazer algo, dê para uma pessoa ocupada. Porque geralmente são eles que fazem as coisas. E José era perspicaz? Seu pai o ensinou a ler. E provavelmente também aprendeu a ler hieróglifos ou o que quer que os egípcios tivessem naquela época. E ele está aprendendo matemática, ciências. Eu acho que ele queria expandir sua educação. Conversando com os outros servos que trabalhavam no palácio, o mestre às vezes mandava José ao mercado para comprar coisas, pois podia confiar nele. E em seu intercâmbio com os servos e outros funcionários, ele fazia perguntas, está aprendendo coisas, e ele está enchendo a sua mente e quer aprender tudo o que pode para preparar-se para o destino de Deus para ele. Acho que essa é uma lição importante, nós devemos fazer o que pudermos para aprender o que pudermos. Você leva a sua educação terrena com você para o céu. A educação começa aqui e vai para a eternidade. Então, ele está aprendendo. E aqui diz que o mestre o fez superintendente de tudo e pôs tudo sob sua autoridade. Foi desde então que ele o fez superintendente de sua casa e de tudo que tinha. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava em tudo o que ele tinha, na casa e no campo. Seu mestre também tinha algumas colheitas, tudo nas suas mãos. Então José sabia um pouco de agricultura também. E todos os campos de Potifar foram postos sob a autoridade de José. Então ele aprendeu sobre administrar fazendas e campos, o que ajudaria a salvar o mundo mais tarde. Isso é importante. E tudo foi abençoado por amor de José, verso 6. E assim ele deixou tudo o que tinha nas mãos de José. Ele não sabia o que não tinha, a não ser o pão que comia. Agora uma pausa aqui. A Bíblia nos diz que se recebemos alguma bênção, somos abençoados por amor de Jesus. E você lembra da bênção que Deus deu a Abraão em Gênesis capítulo 12? Diz, de bênçãos te abençoarei. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus repete essa bênção através de Isaac para Jacó. Agora vemos isso vívido, que quem é bom para José é abençoado. 2 pontos importantes. Eu acho que podemos ver Jesus, primeiro de tudo, diz que o Senhor abençoou por causa de José. Quando oramos para que Deus nos abençoe por nossa causa, ou que Deus nos abençoe por causa de Cristo? O Senhor estava com José? Deus honrará os pedidos que fizermos em nome de Jesus? Somos abençoados em nome de Cristo. E a Bíblia diz que os que nos abençoarem serão abençoados. Esse é só um princípio para lembrarmos. Havia poder no nome de José em sua conexão com Deus. Agora, eu acho que uma das razões pelas quais Potifar respeitava José é que José, sem dúvida, está no Egito. E se você já viu alguma foto do Egito, há estátuas. Na verdade, é aqui que você tem a ideia de estátuas colossais. Colosso, na verdade, é uma grande estátua. O Colosso de Rhodes, mas a palavra colossal, quando você pensa na esfinge, nas pirâmides, nos grandes templos dos deuses que eles têm no Egito, eu estive lá, no Cairo. Eu estive dentro das pirâmides e, amigos, no tempo de José, as grandes pirâmides já estavam lá. E José viveu 1.700 anos antes de Cristo. Mais que isso. Provavelmente 1.800 anos antes de Cristo. Então, o Egito era magnífico durante esse tempo. Não havia areia e escombros em todo lugar. Era a cidade mais civilizada e bem administrada do mundo. Eles tinham abundância de colheitas, eram o centro da civilização, e parte da razão para isso é o clima lá ao redor do Cairo. É um dos climas ideais para a agricultura e para o crescimento de uma civilização.
Civilizações nômades normalmente não crescem e constroem grandes edifícios e fazem muita ciência e educação. Mas quando se tem uma civilização por um rio, onde se cultiva e se tem comida em excesso, pois é possível irrigação, eles têm mais tempo livre para estudar, para as ciências, a educação, e as civilizações parecem crescer, como na Mesopotâmia, pelo Eufrates, e outras grandes cidades. Então, o Egito estava florescendo por causa disso. Muito disso dependia do rio. Então, José agora está no Egito durante o seu zênite. Deus o está abençoando, e ele pensa, as coisas estão melhorando. Eu fui vendido como escravo, mas agora eu estou logo abaixo de Potifar em autoridade. E Deus está abençoando. Então, agora José tem cerca de 27 anos, e ele está no auge, como um jovem. E diz aqui no verso 7, no final do verso 6 diz, José era bonito em forma e aparência. E isso nos lança para a próxima parte da história. Mas vou pausar aqui. Várias pessoas que são tipos de Cristo na Bíblia também diz que eles tinham boa aparência. Davi, um tipo de Cristo. Boa aparência. Moisés. Bem, pelo menos quando bebê, diz que ele era bonito porque jogaram os outros no rio, mas quando viram que ele era um bebê bonito, sempre é estranho quando eu leio isso. Lemos sobre a lei e os bebês jogados no rio, mas ele era uma criança bonita. Ele é um tipo de Cristo. E então diz José, é porque Jesus é lindo. Jesus é lindo, amigos. Amém? Bonito Salvador. Mas, agora a história muda. Verso 7. E aconteceu que, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José. E em palavras que não podem ser mal interpretadas, ela disse, deita-te comigo. Então agora vimos José como um servo fiel. A propósito, Jesus é o servo, profetizado no Antigo Testamento como o servo. Você pode ler em Isaías 52, 13. Eis que meu servo agirá com prudência. Será exaltado e elevado e muito sublime. Muitas vezes no Antigo Testamento, o Messias foi predito como sendo o servo. Antes de governar, saiba servir. E Jesus veio como um de nós. E ele diz, eu estou entre vós como aquele que serve. Aquele que deseja ser grande entre vós, seja o servo de todos. Uma das chaves para um cristianismo bem-sucedido e uma igreja bem-sucedida é servir uns aos outros. Portanto, José é um bom servo. Notamos algo mais sobre José em sua qualidade de servo. Nos diz que ele é um servo bem-sucedido, tudo o que ele faz é bem feito. Observe, lendo Marcos capítulo 7, falando de Jesus, Marcos 7:37, e admirando-se sobremaneira diziam, tudo ele faz bem, tudo o que José toca parece que é abençoado. E quanto a Jesus? O testemunho da palavra é que ele fez todas as coisas bem. Agora, eu não disse ainda o que significa o nome José, que significa adição, adicionar. Jesus não abstrai. Jesus adiciona à sua vida. Alguns dizem, eu quero ser cristão, mas tenho que desistir de tanta coisa. Isso é um mito. É requerido algo para ser cristão? Você pode desistir de algo para ser cristão, pode custar ser cristão, mas paga muito mais do que custa. Foi o que Jesus disse. Cristo diz em Lucas capítulo 18, verso 29. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber muitas vezes mais. E ele acrescenta, na presente e na futura, a vida eterna. Deus acrescenta, Jesus disse em João 10, verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida. Que tipo de vida? Com abundância. Jesus é uma adição à sua vida. Ele multiplica bênçãos. Ele dá e dá e dá novamente. Amém? São bênçãos para nós que não podemos contá-las. Vejamos o que Paulo diz em Efésios 3, verso 20. Ele quer fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, José acrescentava. E ele era fiel nas pequenas coisas. Agora, esse é outro princípio que vemos. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. Então, quando José estava na casa de Potifar, quando varria, ele não olhava para a direita e para a esquerda, ninguém estava olhando e ele varria a sujeira para debaixo do tapete. Ele juntava com a pá e levava até a lixeira. José foi fiel nas pequenas coisas. E se você for fiel nas pequenas coisas, você terá sucesso nas grandes coisas. Pequenas coisas importam para Deus, amém? Mas agora, não é de Jesus, é José, o servo fiel. Agora nós o vemos como o inocente bode expiatório. A esposa de Potifar lança seus olhos sobre José. Este jovem bonito, eu não sei o que está acontecendo entre o senhor e a senhora Potifar, mas evidentemente ela estava insatisfeita. E ela lançou seus olhos sobre José, e talvez seja um bom momento para mencionar versos na Bíblia que nos dizem que pecado não é só cometer adultério, mas uma pessoa comete adultério com um olhar. Normalmente começa com um olhar. Não é só. Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher, ele pode cometer adultério em seu coração. Todos nós sabemos que claramente uma mulher também pode olhar para um homem. Amém? Eu não sei quando vou poder dizer isso novamente, então é melhor eu dizer agora. Nós já sabemos que todo mundo luta contra a tentação. Alguém saudável em algum ponto na vida provavelmente lutou com pensamentos impuros. Não piore as coisas para ninguém, vestindo-se de uma forma que seja provocativa. Eu suspeito que a senhora Potifar, quando José estava em casa e seu marido estava viajando a negócios, e ela lançou seus olhos sobre José, que ela estava andando com roupas minúsculas e tenta seduzi-lo. Não venha para a igreja assim, não devemos jamais aparecer assim, em público. Você é casado há um tempo para ficar assim. Mas eu só pensei em lembrar que a cultura está sempre dizendo aos homens e mulheres para tentarem se vestir sexy. Os cristãos deveriam parecer sexy. Amigos, eu acho que devemos ser arrumados, limpos, atraentes, nosso sorriso, nossa aparência, mas não tentar deliberadamente acentuar as curvas, a ponto de fazer seu irmão ou irmã tropeçar. Amém? Você não ouve muito isso. E, bem, eu já falei o suficiente. Cheguei onde queria. Então a senhora Potifar se transforma na senhora Potifogo. Aconteceu algo. E ela diz, venha cá, deita comigo. Ele diz, não. E, categoricamente, ele se recusa. Agora, eu só acho que deveríamos levantar e torcer por José agora. Porque todo mundo gosta de falar sobre a queda de Sansão com as mulheres, Davi com as mulheres, a queda de Sansão com muitas mulheres. E gostamos de dar desculpas, mas esquecemos de pessoas como José, que é um vitorioso. Esquecemos de pessoas como Jó, que disse, eu fiz uma aliança com os meus olhos, por que eu deveria contemplar uma empregada? Há exemplos na Bíblia de pessoas que foram bem-sucedidas. Eu apresento a vocês. Por exemplo, José disse, não, é errado. Ele era um jovem saudável, depois ele se casou e teve uma família. Tá tudo dando certo. E ainda assim ele consegue dizer não, porque ele sabe que é errado. Sua mãe e seu pai, durante seu tempo de influência, o impressionaram com essas verdades. Observe o que diz no verso 8. Mas ele se recusou, louvado seja Deus. E ele disse para a esposa do seu mestre, olha, o meu mestre nem sabe o que há comigo na casa. E ele entregou tudo o que tem na minha mão. Outro lugar onde ele é um tipo de Cristo. Tudo feito. Jesus fez tudo. Tudo que foi feito por ele. Não há ninguém na sua casa maior do que eu. É a segunda vez que você descobre que não há ninguém maior. Veja, José é o filho amado, é o favorito do pai. Agora ele é o escravo favorito. Depois você o verá retratado como o administrador da prisão favorito. E finalmente ele se torna o segundo depois do rei. José é o tipo de Cristo, e Cristo só se submete à autoridade do Pai. Pelo menos em sua revelação terrena, ele sempre diz, o Pai é maior do que eu. Então ele diz, ninguém é maior do que eu. E José então diz, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.
Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Agora uma pergunta. A essa altura, os 10 mandamentos já eram conhecidos? Não. Haviam sido escritos em algum lugar? Também não. Eles sabiam que o adultério era um pecado naquela época? Quando Caim foi informado por Deus, o pecado está na porta do seu coração e Caim mata o seu irmão. Foi um assassinato, um pecado ali fora no Jardim do Éden? Sim, foi. As pessoas pensam que os 10 mandamentos não existiam até o Êxodo 20. Eles estão enganados. A Bíblia diz, Abraão, que viveu antes de Moisés, guardou minhas leis, meus estatutos, meus mandamentos, meus julgamentos. Deus sempre teve a sua lei. A propósito, eu posso acrescentar que o sábado remonta ao Jardim do Éden. Todos os 10 mandamentos estavam lá no começo, amigos, incluindo o adultério. E José disse, como eu posso cometer esse pecado contra Deus? Isso seria desonroso para o meu mestre. Desonroso para Deus. Então assim ela falou com José dia após dia. Com que frequência a tentação vem? Dia após dia. Às vezes o diabo aparece como um sundae com calda de chocolate. Às vezes ele aparece numa oportunidade errada de trabalho. Às vezes no marido ou na esposa de outra pessoa. E ali estava o diabo, operando por meio dela. Ela é um ser humano. Dia após dia. Como José respondeu à tentação? Ele não deu ouvidos para deitar-se com ela, nem para estar com ela. A Bíblia diz, fuja da tentação. Amém? Ele tentou ficar o mais longe que pôde da senhora Potifogo. Mas ela estava tramando. E diz que aconteceu que quando José entrou na casa, ele tinha que entrar em casa para fazer seu trabalho. Nenhum dos homens estava na casa. Eu me pergunto como isso foi combinado. Ela mandou todos resolverem algo fora. E ela o pegou pela roupa e disse, deite-se comigo. Mas ele agora, vamos fazer uma pausa aqui. O que está rolando na mente de José? Ele não percebeu apenas que o nome do seu chefe, Potifar, significa touro gordo. Não sei se isso tem a ver com o tamanho de Potifar. Pode ter sido um homem grande, mas é isso que Potifar significa, touro gordo ou touro africano, um dos dois. E ele está pensando, olha, todo mundo sai perdendo nessa situação. Se eu tentar satisfazê-la e violar minha consciência, quanto tempo isso vai durar? E o escândalo, você acha que pode manter essa coisa em segredo? Sempre se descobre. O diabo tenta você a pecar secretamente, mas depois ele espalha para todo mundo. Não funciona. Ele sabe que esse negócio não vai durar, especialmente num... Ele também lembrou, eu disse que isso voltaria. Ele lembrou que em sua própria família, seu irmão mais velho tentou ter um caso secreto com sua madrasta, Bila, Ruben. E isso o impressionou profundamente. Aquele escândalo trouxe muita dor para a família e ele viu a dor de seu pai. E ele pensou, como eu vou causar essa dor no meu Pai Celestial? E ele pensa, se eu continuar me negando a ela, a vida vai ficar difícil. E se Potifar descobre, eu estou morto. É como se ele estivesse dizendo, o que eu faço? E ele finalmente diz, Senhor, as opções terrenas não parecem boas, eu vou confiar em Ti e fazer a coisa certa. Às vezes você pensa que não há saída, faça a coisa certa e confie em Deus. E se você sofrer por fazer o bem, é melhor do que sofrer por fazer o mal. Então ele se recusou a ficar com ela. Ela o pegou e disse, deite comigo. E ele fugiu e correu para fora. Foi quando ela viu que ele tinha deixado a roupa dele na mão dela. Você percebe que José sempre tem problemas com seu manto? Ele deixou a roupa dele na mão dela e fugiu para fora. Ela então percebeu, ele pode contar para o meu marido. Eu preciso arrumar as coisas e fazer parecer que ele começou. Muito conveniente. Tem um ditado, eu acho que não está na Bíblia. Nem o inferno é como uma mulher desprezada. Devia estar na Bíblia, pois é verdade. Quando ele recusa sua tentativa final, essa doeu mesmo. Ela chamou os homens da casa e falou com eles, dizendo, vejam, ele trouxe para nós este hebreu. Notem que eles não são chamados de judeus ou israelitas ainda, porque eles ainda estão sob o comando de Abraão, o hebreu. E é do povo de Éber, os descendentes de Éber, para zombar de nós. Ele veio se deitar comigo e eu gritei em alta voz. Agora ela chama todos os criados para que sejam testemunhas com ela quando o marido dela chegar em casa.
E aconteceu que, quando eu ouvi, eu levantei minha voz e gritei. Ele deixou sua roupa comigo e fugiu e saiu. Ela guardou sua roupa com ela até que seu mestre voltasse para casa. Agora é a segunda vez que a roupa de José está sendo usada para cobrir o pecado de outra pessoa. O que cobre o nosso pecado? A Bíblia chama de o manto da justiça de Cristo. Amém? Então ela falou com ele estas palavras, dizendo: o servo hebreu que tu trouxeste para mim veio até mim para zombar de mim. E aconteceu que eu levantei a minha voz e gritei. Ele largou sua roupa comigo e fugiu para fora. Então foi quando seu mestre ouviu as palavras que sua esposa falou com ele, dizendo: teu servo fez isso comigo dessa forma. Sua raiva foi despertada. Agora, eu não acho que Potifar já está casado com essa moça há um tempo. Ele devia saber que ela tinha problemas. E ele observou a fidelidade e a integridade de José por 10 anos agora. Então, quando ela inventou aquela história de que do nada o servo fiel tentou estuprar sua esposa em casa, ele se perguntou se era verdade mesmo, se ele realmente acreditasse. E parte do seu trabalho era executar. Acho que teria sido o fim para José. Mas como ele estava com raiva e tinha algumas dúvidas persistentes, ele o colocou na masmorra. Talvez ele tivesse que livrar a cara de sua esposa e os outros servos que ouviram isso. Ele pensou: o que vai acontecer em nossa casa se eu não ficar com a minha esposa nessa? Então José se torna o bode expiatório, o portador de pecados, que carrega os nossos pecados. José sofre por causa do pecado dela. O que representa uma mulher? Igreja. José sofre por causa dos pecados da mulher. Soa familiar? Jesus sofre por nossos pecados. O mestre de José o leva e o coloca na prisão, um lugar onde os prisioneiros do rei foram confinados. E de novo agora, quem está na prisão com José? Não a ralé de prisioneiros pobres, mas os prisioneiros do rei. José, durante seus anos na prisão, está recebendo mais educação. Agora eles têm muito tempo na prisão. E ele faz perguntas e aprende. Então, algo a se notar. Você não encontra em lugar nenhum José dizer qualquer coisa em sua própria defesa nessa história. Quando Jesus é julgado, ele se defende ou ele é manso? A Bíblia nos diz em Isaías 53, verso 7, ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a boca. Ele foi conduzido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha diante do seu alambrado em silêncio, então ele não abriu a boca. Ele resiste fielmente à tentação, mas ele não diz nada para se defender. Ele sofre como um cordeiro inocente pelos pecados dos outros. Quando eu leio a história de José, especialmente essa última sessão, eu me lembro daquela grande citação do livro Educação. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Dwight Moody ouviu alguém desafiá-lo uma vez e dizer: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer em e através de um homem que é totalmente consagrado a Ele. E Moody disse: eu quero ser esse homem. Ou aquela mulher. Deus quer fazer grandes coisas através de você. Então José é levado e colocado na prisão, onde estão os prisioneiros do rei. Veja o verso 21, mas o Senhor estava com José. Deus está com seu povo mesmo na prisão, e mostra-lhe misericórdia, e favoreceu-lhe aos olhos do carcereiro da prisão. Karen e eu lemos recentemente, já faz quase um ano, eu nem devia dizer recentemente, mas os evangelistas usam termos proféticos dias por ano. Lemos este livro sobre um cristão chinês que se converteu, e ele passou anos na prisão por sua fé. Soltaram-no, ele voltou a ensinar e pregar, colocaram-no de volta na prisão. E ele disse: Deus está comigo quando estou pregando e quando estou na prisão. Ele olhou para a história de José e foi encorajado por isso. A propósito, depois de anos de tortura na prisão, ele está livre agora na Europa. E ele ainda está pregando o Evangelho. Pode chegar o dia novamente, amigos, quando seremos presos por nossa fé.
Está ficando fácil acreditar nisso, não? Com o passar do tempo. E nos diz, e o guardião da prisão diz que Deus lhe favoreceu aos olhos do carcereiro da prisão. E o carcereiro da prisão entregou nas mãos de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. O que quer que eles fizessem era obra dele. Talvez o carcereiro tenha falado com o capitão da guarda e dito, você prendeu esse rapaz, José? Ele disse, parece um rapaz esperto. Potifar disse, rapaz, desde que ele saiu, eu tive todo tipo de problema. Ele veio, Deus abençoou, ele saiu, está tudo desmoronando novamente. E o guarda disse, sim, Deus é com ele. Então o guardião dá a ele mais responsabilidade. Tudo que ele fazia prosperava. Então aconteceu que depois destas coisas, talvez eu tenha que abreviar para compartilhar esse aspecto da história, enquanto José está na prisão. Agora o vemos como um fiel administrador da prisão. E aconteceu que alguém tentou envenenar o faraó ou algo assim. Pois o faraó estava com raiva e 2 de seus servos. Seu mordomo, que cuidava do que o faraó bebia, era um confidente. Neemias era o mordomo do rei Artaxerxes, o copeiro, e o padeiro responsável pela comida que o faraó comia. As pessoas estavam sempre tentando despachar os reis naquela época com veneno. Então, antes de comer qualquer coisa, eles tinham pessoas que eles tinham que confiar, que cuidava da comida. Talvez o faraó tenha ficado doente. Alguém tentou me envenenar. Eu não sei se foi que eu comi ou bebi. Então ele põe o padeiro e o mordomo na cadeia. E enquanto eles estão presos, José cuida deles. Eles estão esperando um julgamento ou algo assim, e eles têm sonhos nítidos. Numa manhã, José se levanta e pergunta, qual o problema? Nós tivemos uns sonhos, eles parecem sobrenaturais, nós não sabemos o que significa. E José disse, bem, me conte o seu sonho. Deus pode me revelar. O mordomo disse, bem, eu tive um sonho, eu estava espremendo uvas, eu estou resumindo isso. Espremendo uvas e havia 3 videiras e eu espremia uvas no copo do faraó. E José disse, em 3 dias você será restaurado à sua posição. E ele disse, quando a sua posição for restaurada com o faraó, por favor, apele por mim. Eu fui sequestrado de casa e eu não fiz nada de errado e estou definhando aqui. Sim, com certeza, eu vou lembrar de você. E o padeiro disse, foi uma boa interpretação, eu também tive um sonho. E eu estava carregando várias comidas na minha cabeça e eu tinha 3 cestas. Os corvos vieram e comeram a comida das cestas. O que significam esses sonhos? José disse, me desculpa, mas em 3 dias você será enforcado em uma árvore. 3 dias depois, o faraó faz aniversário. E ele restaura o mordomo de volta ao seu trabalho. E o padeiro, eu acho que eles descobrem que o padeiro tentou envenenar o faraó ou houve alguma intriga. Ele é morto e pendurado numa árvore. Agora, era Jesus na cruz? Quer dizer, essa foi a pior prisão, a de Cristo, ser preso e algemado numa cruz. Na cruz ele está ladeado por 2. E um vive e o outro não. O que José diz, lembre de mim. O que o ladrão diz para Jesus, lembre de mim, quando entrares no teu reino. É interessante também que o outro, o padeiro que está preso com José, diz que no aniversário de Faraó, ele menciona esse evento, ele perde sua cabeça. Na Bíblia, João Batista, que é o tipo de Cristo, perde a cabeça no aniversário de Herodes. Só para comparar toda a história do Evangelho envolvida aí. E agora, 2 anos se passam. E diz que eles não lembraram de José. Mas agora o faraó tem sonhos. Ele não consegue dormir. E ele tem 2 sonhos nítidos, um com 7 vacas gordas e vigorosas pastando pelo Nilo. E então em seu sonho 7 vacas magras aparecem. Daí ele sonha com 7 grãos gordos que saem da terra, cheios de espigas, e 7 espigas magras sobem, e as vacas magras e as espigas magras devoram as gordas, mas não engordam. O faraó sabe que é um sonho sobrenatural, perturba-o e o acorda 2 vezes. Convoca os sábios e os astrólogos para contar-lhe o significado do sonho. Eles ouvem e ficam totalmente confusos, eles não sabem o que isso significa. O mordomo está ali ouvindo tudo e ele diz ao faraó, posso fazer um comentário? Majestade,
Hoje eu me lembrei dos meus erros. Eu estava na prisão com um hebreu e o padeiro e eu tive sonhos e ele interpretou nossos sonhos e aconteceu exatamente como ele disse. O faraó está desesperado por uma resposta agora. A prisão real não fica longe dali. Ele diz, tragam-no. Então agora José muda de roupa novamente. Porque você não pode ir na presença do rei como um prisioneiro. Ele tira seus trapos e José veste roupas limpas e vem. E o faraó, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos? Humildemente ele diz que as interpretações pertencem ao Senhor, assim como Daniel disse a Nabucodonosor. E ele relata o seu sonho a José. E ele disse também ao faraó o que está prestes a acontecer. Aquelas 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura. 7 espigas gordas são 7 anos de fartura. O sonho é dado 2 vezes no depoimento de 2 testemunhas, esta verdade é estabelecida. 2 visões diferentes em um sonho. A propósito, isso é profecia. Muitas vezes Deus nos diz uma verdade com diferentes profecias e imagens. Muito importante. Então ele diz, as 7 vacas magras e as 7 espigas de milho, magras e murchas. 7 anos de fome estão chegando após 7 anos de abundância. Deus está mostrando ao faraó o que ele está prestes a fazer. Haverá 7 anos de incrível abundância, 7 anos de fome terrível. Você não me pediu, mas eu te aconselho a encontrar alguém discreto em quem você possa confiar. Coloque sobre a terra, separada durante os anos de abundância, para sustentar o país durante os anos de fome. Deus está mostrando ao faraó que ele pode ser um salvador. O faraó, seus sábios e toda a sua corte estão ali ouvindo o rapaz e olhando para ele. E o faraó diz a José, você não se importa de sair da sala só por um minuto? E ele pergunta ao mordomo, o que você tem a dizer sobre esse jovem? Ele estava no comando da prisão e tudo que ele fazia prosperava. Agora ele chama Potifar. O que você me diz sobre ele? Tudo que ele tocou foi abençoado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a minha esposa o acusou falsamente. Ele é um bom homem. E todos ficam impressionados. Ele traz José de volta e diz, tanto quanto Deus te revelou isso, claramente, você está cheio do Espírito. O que a palavra Cristo significa? Ungido com o Espírito. Então o faraó diz, eu vou colocar você sobre... Agora estou no capítulo 41. José muda de roupa e o faraó diz, eu vou colocá-lo sobre toda a terra. E nada do que for feito em todo o país será feito sem você. Capítulo 41, verso 38. Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Ele diz, você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo será governado de acordo com a sua palavra. Qual um nome para Jesus? A palavra se fez carne. Deus quer que toda a igreja seja governada por sua palavra, amém? Ninguém é tão sábio quanto você. Jesus é o fruto do Espírito e a sabedoria também. Todo o meu povo será governado de acordo com a tua palavra. Faraó diz a José no verso 41, do capítulo 41. Veja, eu te coloquei sobre toda a terra do Egito. Continua dizendo toda. A Bíblia diz, este é o caso em relação a Jesus. Diz, todas as coisas foram colocadas sob Cristo em Colossenses. Então o faraó tirou seu anel, o sinete, que estava em sua mão e deu a José. Ele está dando a ele a sua autoridade. E ele o vestiu com roupas de linho fino. Ele está recebendo novas vestes novamente. Ele vai da prisão para o palácio em um dia. Em um dia, Jesus vai da tumba aos portões do Pai no céu. Não há mudança mais radical do que ir de uma tumba escura e morta na terra para a glória dos anjos no céu. Amém? José vai da prisão ao palácio em um dia. E você encontra esse cenário acontecendo muitas vezes na Bíblia. Eu vou colocar você acima de tudo. E eu vou dizer para todos, o que você fizer, o que você quiser, vá até José. Você pode confiar em José. Pergunte a José. E diz que José tinha 30 anos de idade quando saiu para governar a terra do Egito. Jesus veio até João Batista quando ele completou 30 anos de idade. Amigos, vocês veem ou eu estou imaginando coisas? Vocês veem? José é um tipo de Jesus. E agora vemos José como o Salvador. Ele está se preparando para salvar e nós temos mais para falar.
mas o tempo está acabando. Uma vez eu ouvi de Billy Sunday. Ele foi para uma cidade, ele foi um evangelista famoso, foi um famoso astro do beisebol. Desistiu de uma carreira próspera no beisebol para se tornar um pregador. Foi fortemente convertido, livrou-se da bebida e viveu seus dias como um grande pregador, um pregador muito dramático. E ele falou sobre Nabucodonosor enlouquecendo. Billy Sunday ficava de quatro e rastejava. E ele ia para a cidade e orava pelas pessoas. E ele foi para uma cidade e estava armando sua barraca e preparando seu grupo para fazer uma campanha. Ele tinha uma equipe de oração e ele enviou um recado ao prefeito. Eu quero fazer uma oração especial pelo povo em sua cidade, que precisa ser salva. Você tem uma lista que possa me enviar? E ele ficou surpreso quando o prefeito lhe enviou a lista telefônica da área. Ele disse, eu penso que você vai achar a lista adequada das pessoas que precisam ser salvas. Porque todos precisamos de um Salvador, amém? José acaba alimentando o mundo com o pão da vida. Jesus é aquele pão que desce do céu e ele quer salvar você. Quando José estava sendo vendido para o Egito, ele fez uma consagração total de sua vida. E então Deus foi capaz de fazer coisas notáveis através dele. Talvez você não tenha confiado totalmente ao Senhor a sua vida. Ou como José, você pode estar passando por provações e se perguntando se Deus te abandonou. Você pode vir a Jesus a qualquer momento e Ele estará com você. Seja como um escravo ou como um prisioneiro, Deus pode estar com você durante suas provações. Talvez por uma doença agora ou alguma luta. Mas você precisa de Deus com você, amém? E há alguns que talvez nunca tenham convidado Jesus para os seus corações. Nós sabemos que há pessoas assistindo e o Espírito Santo falou com você. E Ele quer te salvar dos seus pecados. José foi um salvador do mundo. Jesus é o salvador do mundo. Vamos orar. Pai do céu, nosso amoroso Senhor, nós te enxergamos nas sombras da história de José. Vemos como tu carregaste os pecados dos outros. Estamos cobertos por teu manto de justiça. Vemos, Senhor, a santidade na pureza da vida de José, vemos a pureza de nosso Salvador. E, Senhor, oramos para que Tu nos salve de nossos pecados. Nos alimenta com o pão da vida. Eu oro para que Tu estejas com cada pessoa, Senhor. Derrama Teu Espírito sobre a congregação e os que estão assistindo. Ajuda-nos a sermos verdadeiros cristãos no caráter e fiéis. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.